Bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do nosso curso de formação de trader esportivo, sendo lucrativo de forma inteligente da Trader Futebol Clube. Esse já é o quinto vídeo do canal, mas já é a quarta aula. Se você não assistiu, volta lá e assiste. Mas se você ainda não assistiu, antes de sair, voltar e assistir os demais, já deixe seu like, já se inscreva no canal e ative o sininho, porque os vídeos estão pipocando aqui no canal. Vamos já sem enrolação direto para a aula. Bom, nas aulas passadas nós vimos noções preliminares, nós vimos termos que os traders usam, nós vimos algumas noções iniciais, nós vimos o que é uma casa de aposta e o que é uma bolsa esportiva. Nós abrimos uma conta na Betfair, nós já conseguimos transferir fundos para a Betfair, nós conhecemos os sites da Betfair e nós também falamos sobre odds na terceira aula. Na terceira aula a gente viu muita coisa sobre odds, uma aula muito interessante. Volta lá e veja as aulas e comece do início, já para você ter uma caminhada já correta. Na aula de hoje, eu não tinha inserido e resolvi inserir a gestão de banca, porque é um assunto muito importante, muito interessante, que a gente tem que saber antes de começar a operar. Se você está ansioso para operar, adquira primeiro conhecimento, estratégias para você começar a operar antes de operar. Primeiro tem que se engatear antes de andar. Então vamos lá. Vamos ver aqui nessa aula o que é unidades e porcentagem. Vamos ver a diferença entre um e outro, mas na verdade são as mesmas coisas, mas nós vamos ver, né? O nosso profit win, profit loss e o nosso average, o que é o nosso win rate, nós vamos ver isso, né? Nós vamos ver ainda a importância de um diário do trader, porque que o trader tem que anotar o que ele está fazendo. Nós vamos ver ainda o conceito de odds de valor e como isso, claro, na minha visão, o que eu considero ser uma odd de valor, né? Então vamos já passar para a aula. Para a gente gerir alguma coisa, a gente tem que saber o que a gente está gerindo, né? Então, a gestão da banca, e banca é o que a gente chama do dinheiro que a gente tem disponível para fazer os investimentos. Então, aquilo é a nossa banca, né? Existem diversas maneiras de gerir a banca, igual eu falei antes, por unidades e por porcentagem. Eu vou demonstrar 3 maneiras que são, na verdade, pautadas no mesmo método, e nós vamos dividir a banca de maneira diferente, né? Para cada um dos métodos nós vamos dividir de maneiras diferentes, e aí eu vou, dentro disso eu explico o que é unidade e o que é porcentagem, né? Mas antes da gente começar, vamos aqui postular 3 coisas. Não pegue dinheiro emprestado para os investimentos sob pagamento de promessa, né? Promessa de pagamento de lucro. O mercado esportivo ele é muito volátil. A gente está investindo em eventos esportivos e pode ser que você ganhe, pode ser que não, né? Então, se você pegou dinheiro com alguém sob promessa de pagar, você pode ficar enrolado depois para pagar, né? Não tem garantia de lucro no mercado esportivo, né? A gente tenta de maneira inteligente, né, de maneira metódica, ganhar dinheiro, né? E a gente muitas vezes consegue, mas a gente também tem prejuízo e a gente não pode garantir que ao final do mês, por exemplo, teremos 20% de lucro, 10% de lucro. Não pode garantir. Muitas vezes a gente também fecha no vermelho, então não garanta lucros, né? Depois não investir em dinheiro que a gente não pode perder. Se você não pode ou não deve perder esse dinheiro, não coloque ele no mercado, né? Às vezes tem gente que pega o dinheiro do aluguel pensando em fazer esse dinheiro render, e por ser o dinheiro do aluguel você vai ficar enrolado depois para pagar se você perder esse dinheiro. Eu tenho um amigo que ele é investidor da Bolsa de Valores, ele pegou o dinheiro do casamento dele e tentou investir na Bolsa de Valores a fim de adquirir algum lucro e acelerar o casamento. O que ele conseguiu? Uma crise do coronavírus, todas as ações caíram e ele vai ter que esperar mais para poder retirar esse dinheiro do mercado. E com certeza vai atrasar o casamento dele mais ainda, né? Bom, e depois, uma outra regrinha é seguir a gestão estipulada, seguir os métodos que você estipulou, ser metódico nesses métodos, passo a passo, pegar todos os passos do método e encaixar ele no método, né? Algumas vezes eu até posto no meu grupo assim, está um pouco fora do método, às vezes está faltando alguma coisa para se encaixar completamente no método, mas o meu feeling, a minha experiência me dá a liberdade de investir naquilo, né? Mas
sempre mantenha a gestão e o método estipulado, porque isso ao longo prazo vai fazer diferença. Bom, vamos andar, né? Vamos supor que a gente tem aí R$1.000 disponível para a gente fazer os nossos investimentos no mercado, né? É claro que você pode colocar lá qualquer valor entre o mínimo e o máximo, esses R$1.000 é só hipotético, né? E esses R$1.000 é o valor total da nossa banca. Nós vamos investir a nossa banca toda? Não. Por quê? Porque isso seria suicídio, né? Seria querer perder dinheiro para o mercado. E a gente não quer, a gente quer ganhar. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir essa banca. E a maneira com que nós dividimos essa banca, a gente chama o restante da divisão de stake. A gente chama o restante da divisão de stake. E esse stake é a parte com que eu vou entrar no mercado. E a gestão de vários tipos. E as gestões aí das mais variadas, né? Vamos acompanhar aqui uma gestão. Que eu vou mostrar para vocês aqui. Há uma gestão. Em uma gestão, aliás, nós não podemos ficar muito presos ao conceito da sequência. Às vezes nós temos uma sequência boa e às vezes nós temos uma sequência ruim. E nenhuma sequência boa é motivo para a gente ter euforia demais e descartar o método de gestão. E nem a sequência ruim também é motivo para desprezarmos a gestão e alterarmos ela no meio do caminho. Porque o que acontece? Nós podemos ter sim uma bad run bem grande. E ela pode, né, a gente fica frustrado, é lógico, perder dinheiro ninguém quer, mas a gente pode ter uma bad run e da mesma forma a gente pode ter greens consecutivos. Isso não quer dizer que a gente é ruim investidor e nem que a gente é bom investidor, dos dois lados. Isso quer dizer apenas que as coisas não aconteceram como nós prevíamos e infelizmente tivemos prejuízo ou graças a Deus tivemos lucro, e isso acontece com qualquer um. Então a gente tem que manter a gestão, porque a gente precisa de uma amostra para determinar se a gestão ou o método é ruim, né? Então muitas vezes a gente tem que ter essas amostras para a gente poder avaliar e continuar em frente dentro do nosso método. Eu vou mostrar agora aqui para vocês uma banca de R$1.000, como era o exemplo hipotético, em que eu peguei esses R$1.000 e fiz a divisão em 100 unidades. Quando eu pego uma quantia e divido ela em 100 unidades, eu estou pegando uma unidade de cada unidade, né? E essa unidade ela representa 1% da banca. Em 100 unidades, uma unidade representa 1% da banca. Então, em R$1.000, se eu pegar R$1.000 e dividir por 100, eu vou ter R$10 como stake. Aí você vai falar assim para mim, pô, mas eu tenho R$1.000, eu só vou investir 10? Sim, nessa gestão de 1%, ou na gestão por 100 unidades. Você vai dividir a sua banca em 100 e vai entrar com uma unidade no mercado ou 1% no mercado, e você vai ter então R$10 para investir. Bom, aí nesse exemplo aqui hipotético, ó, eu peguei os R$1.000, né, na minha entrada 1 eu tinha R$1.000, eu entrei numa odd de 3.5 com uma stake de R$10 e lucrei R$20,50. Bom, nesse lucro, a minha banca chegou aqui, ó, na entrada 2 com R$1.020,50. E aí eu entrei numa bad run, olha aqui, da entrada 2 até a entrada 6, na entrada 5, né? Eu tive só head, olha aqui, só head, perdi aqui em todas. Foi uma bad run meio curta, mas, né, serve aqui no exemplo. E a minha banca atualizada na entrada 6, ela tinha R$980,50. E aí, alguns traders iniciantes tendem a desesperar e mudar a gestão porque tiveram vários heads seguidos. E um trader experiente sabe que isso acontece. Bom, e aí o que acontece? Na próxima foi vencida, a próxima foi vencida e veio mais um head. E agora aqui, ó, a banca atualizada já tem R$1.011. Bom, mas aí continuamos, um head mais 2 greens, nós ganhamos 2,5 unidades ou 2,5% da banca, que representa 2,5 unidades nessa gestão por 100. 1% é uma unidade, então são 2,5 unidades ou 2% da banca. Compreendido até aqui, nós vamos ignorar essa divisão por 75 unidades, nós vamos passar direto para 50 unidades, né? Bom,
O que acontece nessa gestão? Eu sempre busco ter uma stake de R$10, né? Sempre busco ter uma stake de R$10. Então, nessa gestão, eu preciso ter na minha banca apenas R$500. Que aí eu pego 500, divido por 50, tenho 2% da banca, então já é uma gestão por 2%, ou seja, cada unidade aqui vale 2%, né? E aí eu vou ter sempre uma stake de R$10. Olha lá, se fosse uma stake de 1%, ela seria R$5, mas a operação mínima na Betfair, eu já falei nas outras aulas, se você não viu, volta lá e veja, é com R$10. Então, para isso eu preciso de R$500 para fazer uma gestão por 50 unidades. Então, levando em consideração as mesmas entradas que eu fiz aqui do lado de cá, eu vou ter aí no final de tudo, ó, vou pegar a mesma bad run, olha só, mantendo a gestão. E vou ter um lucro de 2,5 unidades ou 5%, porque nesse caso aqui a porcentagem da unidade é 2%. Então, se eu tive um lucro de 5%, eu tive um lucro de 2 unidades, 4%, mais meia unidade, 1%. Então, eu tive um lucro de 5% ou 2 unidades e meia. Tá vendo como a porcentagem e as unidades praticamente são a mesma coisa? As pessoas estão a falar a mesma coisa, só estão falando de maneira diferente. Bom, e aí, vamos agora, como a gente já viu aqui no primeiro tudo detalhado, na segunda a gente é a mesma coisa, só muda a divisão e o valor necessário para alcançar a stake da Betfair, que é de R$10 o mínimo, né? Bom, tem aqui ainda a gestão por R$100. Nessa gestão por R$100, por 10 unidades, eu preciso de R$100 para ter 10 unidades. 100 dividido por 10, eu vou ter R$10, que é a stake da Betfair. Então, se eu tenho 100, divido por 10, R$10, ou uma gestão por 10%. Então, eu tenho a cada unidade 10% da minha banca, né? Então, aqui, ó, fiz as mesmas entradas que fiz nos outros dois exemplos, né? E peguei a mesma bad run. A banca atualizada na sexta entrada, ela tinha R$80,50, e aí veio de novo uma ondinha melhor e a gente conseguiu lucrar 25% sobre a banca. Nossa, mas 25%? Como é que isso é? Bom, eu tenho que dizer que a minha banca é dividida em unidades de 10%. Então, se ela é dividida em unidades de 10%, eu ganhei 2 unidades e meia, porque cada unidade representa 10%, então eu lucrei 25% ou 2 unidades e meia, do mesmo jeito que lucrei nas outras com as mesmas entradas. Só que aqui o número é mais impressionante. Eu faço a gestão no grupo, no Trader Futebol Clube, por unidades. Eu acho que é porque eu não preciso explicar para a pessoa que se ela tem uma banca, se a unidade dela é 10%, ela vai ter um lucro de 25%, mas ela ganhou 2 unidades e meia, é a mesma coisa. Ah, ganhamos 6 unidades, 7 unidades, as unidades estão lá e a pessoa só precisa adequar ela à banca dela. Então, se ela faz a gestão em 50%, em 50 unidades e em 2%, quando eu falo que ganhei 2 unidades e meia, eu ganhei 5%. Então, por isso eu prefiro a gestão por unidades, mas eu estou mostrando aqui como a gestão por unidades e a gestão de porcentagem, elas estão juntas. Vamos ver aqui na planilha que eu vou disponibilizar. Eu vou disponibilizar essa planilha, não é minha, eu peguei em outro site, mas vou disponibilizar ela. Eu costumo fazer a minha gestão em 2% com R$500, porque é um método que eu utilizo para alavancar a banca e conseguir fazer dinheiro, né? Bom, mas veja só, ela já é automática e é por isso que eu vou disponibilizar ela, porque aquela outra que eu acabei de mostrar era um modelo estático, só para a gente poder visualizar, para as pessoas, né, não se assustarem, né, visualizarem ali e aquilo já feito. Vamos supor aí que eu faça a minha gestão por unidade. Para alcançar a unidade de R$10, a stake de R$10, né, na gestão de 1%, eu preciso ter para investir R$1.000. 100 unidades, 1%, R$1.000, tá vendo? Para ter 10%. Se eu faço por 2, eu preciso ter apenas R$500 para fazer 50 unidades e ser 2%. Se eu faço a minha gestão por 10%, eu preciso de R$100. Fiz a mesma coisa que eu mostrei lá, mas está aqui automatizado, ainda com as entradas. E o mais interessante aqui é a gente ter estas informações. É essa que é a importância do diário do trader. Olha aqui.
Porque eu tenho o meu average win, quando eu ganho, quanto eu ganho em média, aqui vai ser média, quando eu ganho, quanto eu ganho, quando eu perco, quanto eu perco, isso aqui vai estar aqui já definido. Aí eu vou ter aqui o meu total de wins, então se eu ganhar aqui R$1.000, perder R$10, é assim que eu espero, né? Mas não é assim na realidade, mas aí se eu ganhar, aqui, ele já vai fazer para mim a matemática simples aqui, de quanto eu ganhei e quanto eu perdi, e vai somar para mim e me dar ali a diferença entre vitórias e ganhos, e eu já vou saber qual foi meu lucro em real. Né? Aqui tem o meu average win de odds, quando eu ganho, qual é a odd que eu ganho, a média, e aqui quando eu perco, qual é a média das odds que eu perco. E aqui vai dar para mim o meu win rate, isso é muito importante, gente. Quando eu ganho, quantos por cento das apostas que faço eu ganho, quantos por cento dos investimentos eu ganho, né? E aqui vai dar um fator do profit. Se eu ganho na odd, vai ser uma média das odds e vai falar assim para mim, ó, você ganha nessa média 1.90, 2.60 e por aí afora. Aqui deu 2.05, só porque é simulado, tá aqui duas entradinhas, ó, ganhei uma, perdi a outra, só para simular o win profit, o profit factor aqui e o win rate, né? Então, com isso, o que eu quero dizer? O valor esperado, quanto eu ganho, qual é o valor esperado da minha aposta, né? Eu tinha feito lá que eu tenho uma banca de 500 e que eu tenho uma relação de 1.05 e que eu tenho 200 trades realizados e que eu faço uma gestão em 2%. Não é 1.5, é 2.05, né? Igual vocês viram lá, 2.05. Bom, vê que ao longo prazo, olha só, se eu mantiver uma média de acerto em 50% nessa odd, que é de 3.05, né? Na verdade é 2, eu tenho que tirar um, porque um é devolvido, né? Me pagam 2.05 a cada real investido. Na odd de 3.05 eu ganho 2.05, então tá ali a minha relação, né? Então, se eu tinha R$500 e eu mantenho um profit, um win rate de 50% e a relação minha é de 2,05 de ganho, então, e a minha gestão é de 2%, olha só o que acontece depois de 100 entradas. Eu vou pôr 200, eu podia pôr 1000 aqui e tal, mas eu vou pôr 200 entradas, né, para ficar melhor. Olha aí, posso ter, quando perder, olha a linha verde, quando eu perder, eu ainda vou estar caminhando bem. O máximo que a minha banca vai afundar, ela vai chegar em 425 reais, né? 425 reais. E se eu acertar muito, eu vou fazer até 7.160 reais. Aqui está em euro, mas ignora esse euro, a gente está falando em reais, vamos continuar falando em reais, né? Mas aí eu posso ter aí, ó, uma vitória consecutiva em 14%, 14 vitórias consecutivas, olha aí. E aí o trader, né, novato fala assim, pô, eu sou o cara, eu acertei 14 consecutivos. Você pegou uma onda verde muito boa, né? Mas você também pode ter uma onda ruim aí, 11 derrotas, né? 11 heads. Então esses, como eu disse antes, nem são as 14 vitórias que vão me fazer um trader ótimo, e nem são os 11 derrotas vão fazer um trader ruim, ou que vão validar o meu método para o bem, ou que vão validar o meu método para o mal, ou vice-versa. Não vai ser isso que vai validar o meu rate, que vai me fazer trader. O que me faz trader é saber que a minha relação, e é disso que eu queria falar, que as odds de valor para mim, eu vou até voltar aqui no slide para a gente poder falar isso, que isso não está em livro nenhum, eu não peguei isso escrito em lado nenhum, isso deriva da minha própria experiência e eu tenho visto isso, que as odds de valor, odds que são consideradas de valor, eu vejo gente falar assim, essa odd tem valor, essa odd não tem valor, e ninguém explica por que essa odd tem valor ou não tem valor. E aí eu cheguei à conclusão, não sou cientista nem nada, mas eu cheguei à conclusão de que dentro do meu win rate, ou seja, se eu ganho 60% das vezes que aposto, esse é meu win rate, eu ganho 60%. A odd está num patamar que ela me dá lucro, ou seja, eu acerto 60%. A odd está ali em 1,90, 2,10 e ela se encaixa na minha estratégia, porque não adianta eu
Eu vejo muita gente dizer, essa odd tem valor, essa odd não tem valor, e ninguém explica por que ela não tem valor ou ela tem valor. Se o camarada tem uma média de acerto igual a que eu tenho, em 62%, e a odd está no patamar em que ela se encaixa na estratégia, porque não adianta nada a minha média de acerto, a odd está dentro do patamar, mas essa odd não se encaixar, ou esse mercado não se encaixar na minha estratégia, né? Então eu tenho que pegar essa odd dentro de um mercado que se encaixe a minha estratégia e que ela esteja dentro do meu win rate para ela me dar lucro no longo prazo. Vamos ver isso lá naquele site, vamos ver. Olha só, vamos supor, igual eu disse, que eu tenho uma média de acerto de 62, mas a minha odd média de trabalho, meu profit factor aqui, ó, meu profit factor, ele seja em 1.60, né, de 0.60. Olha só, ao longo prazo, usando a mesma gestão em 2%, 562, ao longo prazo eu vou estar perdendo dinheiro para o mercado, eu vou estar operando com o que eles chamam de valor esperado negativo. O meu valor esperado nesse caso, ele é negativo. Apesar de que eu possa alcançar aqui um lucro em 600 e poucos dólares, reais, né, que é a nossa moeda, quando eu pegar os meus wins consecutivos, eu vou talvez me enganar se eu pegar de cara esses wins consecutivos e achar que nessa odd eu vou estar trabalhando com o valor esperado positivo, mas na verdade o valor esperado é negativo. Se eu pegar os losers consecutivos, olha lá para onde eu vou. Então, há de se ter um cuidado em escolher, em falar assim, não, eu preciso acertar 100%. 100% você não precisa acertar sempre, isso é impossível, ninguém vai conseguir acertar 100%, zebras acontecem, acontecimentos inesperados acontecem, o jogo termina antes de começar, sei lá, igual foi o jogo do Boca Juniors lá contra o River Plate na Libertadores de 2018 ou 17, se eu não estou enganado, foi 18, né, que o jogo nem chegou a acontecer. Então, assim, coisas inesperadas no futebol acontecem o tempo todo. Então, o que tem que acontecer é, eu posso até operar dentro de uma faixa de odd que ela vai me dar a falsa impressão de estar ganhando dinheiro, mas na verdade eu vou estar perdendo dinheiro para o mercado. Olha aí, eu vou estar trocando dinheiro com o mercado. Eu falo assim, sempre que eu tenho essa oscilação aqui, ela é normal, viu gente? Ela é normal, ela cresce, diminui, ela é normal, mas no longo prazo a gente tem que estar fazendo dinheiro. Então olha só, eu vou estar trocando dinheiro com o mercado o tempo todo, achando que estou ganhando dinheiro, e não estou, né? Então é necessário ou que a odd seja um pouco maior, ou que que o meu profit win, que o meu win rate seja maior, ou eu ganho mais vezes, vou pôr aqui 65%, aí eu vou estar fazendo dinheiro, ou eu ganho mais vezes numa odd mais baixa, ou eu ganho menos vezes numa odd mais alta, e aí eu vou estar fazendo dinheiro, entenderam? Então é necessário que a estratégia, o meu win rate e a minha odd estejam casadas, estejam todas unidas para que eu consiga no longo prazo fazer dinheiro. Bom, já que nós chegamos até aqui, né, eu queria só revisionar e bem rápido. Bom, a gestão ela pode ser feita por 100 unidades ou 1%, por 50 unidades ou 2%, por 10 unidades ou 10%. Então a gente já entendeu isso. Porcentagem e unidade, elas são praticamente a mesma coisa, só cabe a quem está gerindo entender e fazer a matemática inversa. Se eu tenho 10 unidades e tenho 10%, né, no meu investimento, quando eu ganho 2 unidades e meia, eu ganho 25%. Quando eu tenho 100 unidades, eu tenho 1%. Se eu ganho 2,5%, eu ganho 2 unidades e meia. Então, aqui eu acredito que tenha ficado bem claro. A necessidade de a gente anotar tudo, para a gente saber. Porque aqui nessa planilha eu vou conseguir filtrar qual método foi utilizado, quantas vezes eu ganhei, quantas vezes eu perdi, qual foi a odd média. Eu consegui ter lucro? Não. O que eu preciso fazer?
o método tá certo, eu vou revisionar o método tá correto? Tá. Então por quê? Eu tô escolhendo talvez o jogo errado? Ou às vezes eu tô com azar, né? Não estão acontecendo, a bola tá batendo na trave, o cara tá perdendo o gol debaixo do gol, né? Às vezes tá acontecendo alguma coisa que que foge ao método, já tá fugindo ao método, né? Então já é no jogo em si, já é no live. Então é importante anotar para a gente resgatar esses dados e poder trabalhar em cima deles, ou no método ou na gestão, para a gente ser lucrativo no longo prazo. É como eu disse antes, a gente tem que estar com a mente voltada, toda vez que sentar para operar, tá com a mente voltada para o lucro, para poder observar as oportunidades que o mercado dá e investir esse dinheiro no momento certo, recolhendo o lucro, porque a gente quer lucro, a gente não quer saber de outra coisa, quer lucro, né? E depois a necessidade de casar o que é uma odd de valor, né? E qual é a necessidade de casar o meu Profit Factor com o meu Win Rate com a minha estratégia, né? Para poder casar isso tudo e ter lucro. Então é assim que se trabalha numa gestão. A gente gere a banca de maneira longeva, no longo prazo. A gente gere a banca de maneira que leva ela para o longo prazo, né? Às vezes o iniciante ele quer ganhar dinheiro hoje, ele quer começar com R$100 e amanhã ter 1.000. Isso não é assim, não é tão simples, né? Até os profissionais mesmo, quando fazem os métodos de alavancagem, eu já vi um trader que eu acompanho muito, ele falar que a cada 4 vezes que ele tenta alavancar, apenas uma dá certo, ou seja, ele tem um rate de 25%, né? Então o cara é profissional há vários anos e ele, né, tem a hombridade de abrir isso, né? Ele não filma só as vezes que ele ganha, ele também fala das vezes que ele perde. E eu tô falando aqui pra você que eu também não ganho todas as vezes, eu tenho um rate de 60% e eu consigo ser lucrativo no longo prazo, porque eu caso as odds de valor. Bom, eu posso pegar odds menores? Sim, mas eu também pego odds maiores e na média eu mantenho a média aí de mais ou menos 2.05, 1.90 de odd, e aí eu consigo no longo prazo ser lucrativo, né? Então eu queria encerrar esse vídeo agora. O vídeo ficou um pouco longo, mas eu espero que vocês tenham entendido todo o conteúdo, que tenham compreendido como se faz uma gestão de banca de maneira inteligente para que sejamos no longo prazo produtivos e lucrativos. Bom, essa aula fica por aqui. Gostaria, se você gostou do vídeo, se você achou o conteúdo interessante, deixe seu like, compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que também é investidor e que está aí meio perdido. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal. Estou chovendo no molhado, mas é isso aí. Muito obrigado a todos, e quando essa crise do coronavírus passar, o Trader Futebol Clube lá no Telegram vai estar ativo novamente com as melhores entradas pra gente, tá? Muito obrigado e bons greens para nós.